Oi, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, que foi sucesso no rádio, agora em lives no Instagram e também no nosso canal do YouTube. Quando tiver um tempinho, vá lá no nosso canal do YouTube e se inscreva, né? E você poderá assistir todas as 40 entrevistas que já fizemos desde o dia 5 de maio, que foi a primeira live que eu fiz nesse formato novo do Papo Contilé. É o bate-papo mais franco com personalidades do esporte, da música, do entretenimento no país. O meu convidado de hoje é, por coincidência, meu compadre, Maurício Maciel Pires, né, que foi um grande zagueiro, acho que no final dos anos 80 e início dos anos 90, né, que a carreira transcorreu. Eu Como? lembro de Maurício começando na base do Bahia, salvo engano. Final dos anos 80, 86 em diante, mais ou menos, para o final dos anos 80, para o início da década de 90, não? Para ser mais preciso, 1982. Ah, então você começou um pouquinho mais cedo. É. Exatamente, eu estava entrando no rádio exatamente em 1982. Então, Maurício, faça para a gente começar esse papo, faça aí uma rápida mostragem de sua carreira, que aí depois eu vou entrando nos detalhes e a gente vai conversando a respeito da sua carreira. O único jogador de base da Bahia que passou pela seleção brasileira de todas as categorias, né? Maurício foi convocado para a seleção brasileira, só exceto a de profissionais, que acabou não dando muito certo nesse sentido. Mas eu me lembro que chegou a um ponto que eu acho que você já tinha uns 3 a 5 passaportes, todo carimbado, de tantas viagens que fazia para torneios internacionais por parte da seleção brasileira de Verdade, categorias 13, verdade. 15, Além, 17, além 20, das né? Conte um pouquinho dessa história. Boa noite, compadre. convocações, exatamente. Boa noite, meu compadre. É um prazer estar entrando aí na live. Na realidade, esses passaportes realmente foram carimbados rapidamente, porque além das competições oficiais dessas convocações, a CBF também convocava para fazer uma série de amistosos, para arrecadar recursos, entendeu? Uhum. A gente viajava muito, na realidade. Você conheceu que países aí mundo afora, Maurício? Assim, eu posso resumir que eu conheci todos os continentes, Uhum. entendeu? Futebol me proporcionou isso, conhecer todos os continentes. Agora, países, eu não cheguei a contar não, mas foram muitos. Para quem preencheu de 3 a 5 passaportes, foram quantos passaportes preenchidos realmente? Todos carimbados pelas entradas com a seleção brasileira? 5. 5. 5. 5 passaportes, imagine aí, gente. São 5 passaportes, mas não é aquele passaporte que foi mudado porque venceu, não. Né? Porque o prazo se expirou, não. Era carimbo por entrada em outros países, né? Pela seleção brasileira das diversas categorias, como eu falei aqui. Você foi titular em Era todas porque essas categorias? acabava as folhas. Exato. Acabava as folhas. As categorias foram sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. Uhum. E praticamente titular em todas elas, né? Tem hora que sua voz some. A sua também está acontecendo um pouquinho de retorno. Assim, eu acho que você me escuta um pouquinho depois. Mas isso não tem muito problema, não. O importante é que a internet fique estabilizada. Eu estou preocupado aqui, eu estou vendo que ela está mexendo de vez em quando um pouquinho na qualidade. Sim, você estava se referindo ao quê mesmo? Qual foi a última pergunta que eu fiz, meu Deus? Como? Sim, você foi titular praticamente em todas elas, né? Em todas essas seleções de base, né? Foi. Graças a Deus. Passagens foram sempre como titular. Uhum. Como foi que se deu a sua primeira convocação? Como foi que você soube da sua primeira convocação na seleção sub-13? Imagine, gente, hoje o Ministério Público não permite que se passe a acomodar no clube antes dos 14 anos completos, né? Hoje só se aloja jogador com 14 anos feitos. Se você tiver um dia para fazer os 14 anos, você não pode ser alojado. Você só pode ser alojado em clube com 14 anos exatos. A partir de 14, da data do seu aniversário, de 14 anos em diante, você pode, senão o Ministério Público não permite. Né? E Maurício foi para uma seleção sub-13, viajando mundo afora. Né? Então eu lhe pergunto, Mauro, como foi a sua primeira convocação? Assim,
deve ter sido uma alegria extraordinária, um fato marcante, uma coisa que ninguém vai esquecer na vida, né? Com Você lembra certeza. pelo menos para onde foi? Quem foi que ele convocou? Eu canso de dizer, deixa eu corrigir, meu compadre. Na realidade, eu cheguei no Bahia com 13 anos. E minha primeira convocação foi para o Sub-15. Ah, tá. Mundial na China. Mundial na entendeu? China. Isso. Mundial na China, entendeu? Você é de 25 na realidade, essa convocação... Você é de 25 de julho de 69, então você você tinha mais ou menos início de 82 por aí, né? Isso mesmo, você tem razão. Isso. Isso. Eu cheguei na década de 80, mais precisamente em 82, com 13 anos. Com o Sub-15, essa convocação foi super surpresa, porque na realidade, na divisão de base, era muito difícil se convocar qualquer nordestino, principalmente nessa idade, entendeu? Normalmente eles convocam Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Nessa época era muito difícil o nordestino ser convocado. E sou grato eterno a Newton Mota, porque foi por insistência dele que eu fui convocado. Ele ligou várias vezes falando com a diretoria de base da CBF. O diretor disse que não insista porque o grupo já está fechado, daqui a 30 dias a gente já viaja, o grupo já está fechado, e ele insistiu, até que eles, graças a Deus, aceitaram. Falei, então manda esse moleque aí para a gente ver se realmente fica com a gente. E aí eu fui, e graças a Deus tive a felicidade de, já com 15 anos, já começar a realizar meus sonhos, né? Você falou uma coisa aí que eu me lembro como repórter, né? Eu sou de 76, minha primeira emissora foi a Rádio Cultura da Bahia, eu tinha 16 anos de idade só. Então eu peguei justamente já a sua chegada, 6 anos depois que eu comecei, você chegou aqui para o Bahia. E Mota, uma coisa que você falou que é muito verdadeira. Mota, ele tinha uma moral tão grande pelo trabalho que ele realizava já desde aquela época, né? Que ele, às vezes, a indicação dele, o cara não via nem olhar. Se era uma indicação de Newton Mota, o cara aceitava de boa, na hora, sem muitos questionamentos. Você está contando aí que essa teve um pouquinho de demora, mas ele acabou conseguindo convencer os caras lá, né? Exatamente. Não, foi para mim, eu acho que na história, desde que eu comecei até hoje, ainda não vim igual a ele. Descobrir talentos igual a ele, eu acho que não vi ainda, não apareceu ainda. E você soube como dessa primeira convocação? Você estava por ele. no alojamento ele do clube? Falou, como é que foi? Por ele. Por ele. Por ele, eu chegando para treinar, e ele falou, olha, prepara aí, você vai viajar amanhã. Eu nunca tinha viajado de avião. Ele falou, você vai viajar amanhã? Eu disse, sim, mas algum diretor, alguém vai me levar pelo menos? Não, você vai sozinho, vai ter alguém lá da CBF lhe esperando no aeroporto do Galeão. Falei, tudo bem. Peguei o avião, né, e cheguei no aeroporto do Galeão, ninguém me esperando. Aí eu tremi na base, né, com 15 anos, Rio de Janeiro. Sozinho. Aí eu liguei para ele, Mota, não tem ninguém me esperando aqui da CBF, não quer que eu faça? Ele falou assim, pega um táxi e fale pro taxista, eu quero ir para a Escola de Educação Física do Exército. Ele vai saber que é onde está a delegação. E isso, era lá. Até a profissional também treinava lá, entendeu? Aí eu fiz o que ele mandou, entrei no táxi, falei pro táxi que queria ir para a Escola de Educação Física do Exército. O táxi partiu, quando chegou próximo, o táxi falou, daqui eu não sei ir mais não. Nossa. Aí eu botei a mão na cabeça, falei, ué, se você não sabe que é daqui, eu como é que vou saber? Aí paguei, quanto é que foi a corrida? Aí eu paguei essa corrida, desci e falei, aí eu disse, ó, eu paguei o táxi, e desci, né? E fiquei esperando, falei, quando passou a viatura, eu vou bater a mão para dizer que estou perdido, querendo ir para... E foi dito, meu anjo de guarda já começou a me ajudar aí. Passou a viatura, bati a mão, eles pararam. Eu falei, eu queria uma informação, eu estou precisando ir para a Escola de Educação Física do Exército. Então o que é que eles me responderam? Estamos indo para lá, hein? Pode entrar no carro. Muita sorte mesmo. Aí é anjo da guarda mesmo. Foi muita sorte. A minha chegada no Rio de Janeiro foi assim. Sim, aí foi fantástico. Eu fui super bem recebido pelo plantel, apesar de ser o último a chegar, entendeu? Ainda para fazer a avaliação, entendeu?
Mas foi uma experiência fantástica, com 15 anos já ir conhecer a Europa, porque teve que passar pela Europa, fazer alguns amistosos, para depois ir para a China. Passamos na Índia. Então, é viagem de sonhos, entendeu? Sem dúvida. Para um jovem de 15 anos, isso há tantos anos atrás, né? É mais ou menos 1985. Se você chegou no Bahia com 13 anos em Isso. 82, mais ou menos no final dos anos 84, com início de 85, né? Imagine aí. Foi isso mesmo. Algo realmente fantástico. Pô, mas você teve, assim, digamos, você foi um pouco atrapalhado nesse sentido com relação ao clube, ao Bahia, porque você era tão convocado, né? Como a gente comentou aqui, de 5 passaportes cheios de viagem, que praticamente você não jogava no Bahia, né? Na base. Era. Exatamente. Praticamente era só viajando com a seleção, assim, fazia os jogos finais, sempre fazia as decisões, entendeu? Para mim não era ruim também, não. Pegar só Bavi, jogar só Bavi e ainda fazer gol em Bavi é bom demais. Você tinha uma característica desde a base, que você batia faltas e o pessoal dizia que era um canhão, né? Como foi que você descobriu essa qualidade sua? Aliás, deixa eu mandar um beijo aqui para Amandinha, sua filha. A Amanda já entrou aqui, mandou um beijo para mim, mandou um beijo para você também, logo em seguida. Já vi, Lulu. Josenei Caria também já entrou. Meu querido Kaique Cordeiro já entrou aí agora. Dico Maradona, meu compadre Dico Maradona. Né? Muita gente entrando aí, viu? Muita gente da nossa relação de amizades. Muita gente entrando. Bacana, bacana. Eduardo Kaique, Otávio, grandioso, acabou de entrar aí. Eduardo Otávio, meu querido irmão Eduardo Otávio, um abraço para você. Grande, gente fina da melhor qualidade. Tem aquela aventura do grande com você lá no Rio de Janeiro, né? Na CBF, para tentar conseguir o passe. Nas brigas do Bavi, você lembra, meu companheiro? Existia aquele problema de legislação. E em determinados momentos, várias vezes, a base do Bahia ganhava quase que tudo, né? Naquela sua época, né? Exatamente. Nos anos 80, na realidade, nós ganhamos tudo, Tilé. Nós fomos tricampeões de juvenil, tricampeões de júniores. A nossa equipe era fantástica. Tem um time que eu acho que no intervalo já tinha 30 mil pessoas, que é aquele time que todo mundo escala, que é Ricardo, Maílson, Maurício, João Marcelo e Amadeu. Marcelo Chamusca, Charles e Dico Maradona. Zé Carlos, André Bode e Paulo Itaparica. Esse time foi imbatível. Fora que tem alguns feras aí que eu estou deixando de fora. Nelinho, jogou na lateral direita, jogou muito bem. Manuel Carlos, Marcelo Jorge. Uma galera que veio depois, que era 1 ano ou 2 anos mais novos do que a gente, mas que chegou a pegar a gente um pouco também. Tinha muita gente bacana. Até Emerson Melo também, entendeu? Que veio também Naquela época a gente era praticamente imbatível aí nas competições da Bahia. Esse Marcelo Jorge, por exemplo, é um excelente volante. Tinha uma qualidade extraordinária e era Ele daqueles me lembrava, raçudo, né? Ele me lembrava Redondo, um volante esquerdino que jogou no Real Madrid, não sei se você lembra. Sim, sim. Ele era voluntarioso, ele tinha uma vontade de jogar extraordinária, tanto é que lesionava os outros, e como acabou uma vez se lesionando sério também, né? Justamente pela vontade. Tinha uma habilidade sensacional. Bom, aí, quando foi que você passou ao elenco de profissionais do Bahia, Maurício? Com 17 anos, meu primeiro contrato, eu fiz com 17 anos. Na época, o treinador era Evaristo de Macedo. Eu vou até ressaltar, ele sempre foi o astro onde ele passava, como jogador e como treinador, né? Ele era estrela, né? E se sentia estrela, como mas ele foi o único treinador que ficou dentro, terminava os jogos e ficava no campo comigo, trabalhando minha perna direita. Porque como eu era canhoto, não chutava muito bem com a perna direita, e ele ficava dentro de campo comigo. O Evaristo, Maurício, daquela época, o pessoal dizia que era extraordinário treinador, mas era uma mala pesadíssima. Ele era uma mala pesada, né? Era. Ele tinha que ser a estrela da coisa. Ele tinha que ser a estrela e fazia resenha com nós jogadores. João Marcelo é que sabe imitar ele. João Marcelo, Gil. Ele pegava muito no pé, entendeu? De Charles, dessa galera toda aí.
Agora, com certeza, entendia demais. E assim, e o atleta jovem, que ele sabia que tinha condições de jogar, ele botava para jogar sem medo. Meu primeiro Bavi foi com 17 anos. Ele falou: jogue o que você treina. Se você treinar, se você jogar como você treinou aqui, fez seu coletivo, você vai ser um dos melhores em campo. E realmente ganhamos o Bavi, fomos campeões e eu fui um dos melhores em campo. Então ele dava muita tranquilidade e confiança para a garotada que estava subindo, entendeu? Uhum. Agora, tinha essa marra de querer ser né, Tem alguma a história estrela assim, alguma história assim, específica com você? Porque falam aquela de Charles, que Charles ia chegando no fazendão e que aí ele olhava assim para aquele carro de Charles, aqueles cortes conversíveis, né, que tinha e aí olhava e dizia assim, pinta de craque, carro de craque, mas um futebol de merda. Alguma coisa mais ou menos assim que o pessoal conta por aí. Com você, tem alguma história em particular? Não, comigo não, mas eu lembro de ele com alguns, né? Tipo assim, chegou um amigo nosso daqui do Bahia, daqui de Tapetinga, para fazer teste aí no Bahia. E tinha condições, chegou de carrão, ele era bonitão, loiro, de olho azul, de óculos escuros e tal. E aí, quando desceu do carro, ele falou: meu filho, você tem que ir para Globo, meu filho, você tem que ser ator. Esqueça o futebol, meu filho. Lembro, Kelly, eu acho que você até conheceu. Kelly, que foi na época que foi também na leva de Lula, de Neto, Sim, entendeu? sim. Não sei se você lembra Kelly dele. não é o, Kelly não é o pai desse menino que está fazendo sucesso aí na TV de Tapetinga? Oh, me esqueci o Exatamente, nome foi dele você agora. até. É, isso. Exatamente, foi que você até premiou ele aí como os repórter Isso, foi revelação, assim. não foi de intermunicipal. Isso. Ele mesmo, é ele Rapaz, mesmo, tá me dando um branco aqui, eu não estou lembrando nem do nome do rapaz, pelo amor de Deus. Viu? é ele mesmo. Eu Kelly era o também pai esqueci dele. aqui agora. Kelly era o pai dele. Isa, é o pai dele, é o Aí pai quer dizer que dele. desceu do carro A e gente, você é da Globo. a gente brinca, a gente briga com o Kelly até hoje. Você é muito bonito para querer ser jogador, vai para Globo. E no profissional, Mal, você chegou a jogar há muito tempo? Porque você logo em seguida teve uma saída por Vitória, né? Que foi aquela saída em função de uma briga judicial com a Exato. CBF. Naquela época, minha gente, para vocês terem uma ideia, a lei dizia que o amador não podia ganhar mais do que 3 salários mínimos, eu acho, alguma coisa assim. Não poderia ganhar mais do que o salário Da mínimo. Croce, um beijo, querido. Saudade. E Maurício já ganhava mais do que o salário mínimo. E aí acabou que a CBF dizendo que ele estava liberado do Bahia porque o Bahia estava infringindo a legislação do momento. E aí ele foi parar no Vitória. Mas antes de a gente contar a sua ida para o Vitória, no profissional do Bahia, você jogou então uma questão de 1 ano, Na 2 anos realidade, no profissional? no Bahia foi por questão de 1 ano e eu já teve essa bronca aí com o Maracajá, que você já explicou aí, por que a Uhum. divergência, entendeu? E aí eu tive que ser emprestado às pressas, porque ia começar uma competição, eu estava saindo do clube em litígio, e se voltasse, quando voltasse, ele podia querer me prejudicar mais ainda. Então, graças a Uhum. Deus, fui emprestado, na realidade, para o arquirrival, que eu fui muito apreensivo, porque na época ganhava tudo do Vitória e estava indo para o Vitória. Mas Uhum. aí foi fantástico, fiz um brasileiro fantástico, e depois Fora o fato que a gente deve lembrar aqui, né, que naquela época era praticamente impossível se imaginar de uma saída de um jogador do Bahia para o Vitória por empréstimo. Né? Naquela época isso era praticamente impossível, ninguém imaginava que uma coisa dessa pudesse acontecer, a rivalidade era muito grande, a flor da pele. Né? A rivalidade era realmente marcante. Então, o cara para sair do Bahia para ir para Vitória só se tivesse terminado o contrato, não tivesse ficado bem no clube, e aí então ele sairia com um contrato encerrado e iria para aquele outro clube. Mas ser emprestado pelo Bahia ao Vitória ou vice-versa era uma coisa realmente quase que impossível no início dos anos naquela 80. A época rivalidade era era. muito grande, né? Não sei se você se lembra, meu compadre, não sei se você se lembra, Ah, eu tive que viajar para Itapetinga, torcedor querendo me agredir na rua. isso, A gente tinha exatamente. acabado de ser, a gente tinha acabado de ser campeão, tricampeão baiano, Uhum. É. E aí, entendeu? Foi e aí realmente era uma coisa quase que inaceitável, né? Quase que inaceitável.
E muita gente não entendeu, porque foi um empréstimo do Bahia para o Vitória. Ficou todo mundo pirado. Oh, meu Deus, o que está acontecendo? O Bahia emprestou um jogador para o Vitória. E o jogador que era uma das peças mais importantes da sua base, né? Mas Maracajá, para não perder de vez, né? O vínculo, naquela época existia o vínculo, né? Se você fosse preso, você só podia sair se o clube quisesse lhe vender, tal. Então, se você não quisesse ficar, você ficava preso ao clube, não podia ir para lugar nenhum, porque a legislação antiga era assim, né? Ela era malvada para com o atleta, né? Então você tinha que ficar preso e esperar uma negociação. E aí ninguém entendeu nada. Josinei está dizendo aqui que vê as bombas de Tilé. As bombas de Tilé. Um beijo, Jó. Saudade, sim, querido. Aí como foi só... Jó fez aniversário recentemente. Um beijão para você, Jó, dia 28. Ele fez aniversário. Sim, aí sim, e como foi sua passagem no Vitória? Foi um brasileiro apenas, não foi? E aí você foi negociado para o Internacional. Foi um brasileiro. Isso, exatamente. Exatamente. Na realidade, você jogou praticamente como titular, quando muita gente talvez nem acreditasse que pudesse acontecer isso. Exatamente. Foi assim, foi muito bacana, porque eu estava disputando, na época tinha aquela bola de prata, você lembra? Por posições da revista Placar. Isso, da revista Placar. Uhum. E eu estava disputando nessa época com grandes zagueiros, com Edinho, Luizinho, Mauro Galvão, os caras tudo já no auge, e eu cheguei a estar em primeiro. Não sei se você se lembra, em primeiro. Você olha, irmão, se não tiver problema nenhum, quando você terminar a competição, você vai ganhar essa bola de prata. Aí eu me lesionei. Num jogo que eu me lembro como hoje, no Atlético Paranaense, lá no Paraná. Não sei se você se lembra. Nós perdemos o jogo de 1-0, eu me lesionei. E aí já foi tipo, final da competição, né? Aí não joguei 3, 4 jogos e aí perdi, fiquei em segundo na bola de prata. Para um jovem que tinha completado praticamente 20 anos, né? Mais ou menos isso, próximo a isso, 19, 20 anos. Foi um resultado extraordinário. 19. Como você falou, naquela época, os grandes zagueiros do futebol brasileiro. Com 19, né? Foi. E aí você foi para o Internacional 18 para 19. É isso? Isso. Choque térmico. Primeiro choque térmico. Como é que você deu isso? Na realidade, assim, choque térmico que eu digo, frio. porque lá faz frio, né? Exatamente. Então eu cheguei a pegar lá 0 grau, -1. Onde aqui na Bahia, para mim, não acostumado com o calor da Bahia, foi um pouco complicado para segurar, mas foi bacana. Essa peguei, teria eu sido peguei, foi bom porque eu peguei Não entendi. Essa teria sido a maior dificuldade que você enfrentou ao ser transferido para o Internacional? A primeira maior dificuldade foi o frio. Normalmente são dificuldades normais quando a gente migra para um lugar onde a temperatura é diferente. Como treinador lá no Inter, Valdir Espinosa. Saudoso Valdir Espinosa. Ele indo para o Botafogo, eu fui parar no Botafogo. Isso, tanto foi ele que me levou para o Botafogo. Foi quando eu tive a lesão. Eu fui em 89. Logo depois que o Bahia ganhou o título em cima do próprio Internacional, não foi isso? Isso, exatamente. O Internacional ia fazer uma reformulação do seu elenco e aí ele contratou junto ao Vitória. Sim, e aí, depois de 2 anos e meio do Internacional, você se lembra de algum time do Internacional da sua época? Lembro. Tafarel no gol. Só essa muralha aí, como é que esquece? Tetracampeão mundial. Eu olhava para trás, via Tafa, dizia, hoje a gente não toma gol, não tem como não. E nós jogamos com várias pessoas que são seus amigos. Eu peguei Edu Lima no Inter, eu peguei Eider, eu peguei Ademir Maria, entendeu? Todos seus amigos lá no Internacional. Peguei Luiz Fernando Bolinha, Luiz Fernando depois você conheceu no Cruzeiro. Isso, exatamente, você conheceu no Cruzeiro depois. Nilson, centroavante, Luiz Carlos Martins. Peguei Timão. Vê se você consegue escalar aí. Tafarel?
o Grêmio, o Inter contratou Norberto, Luiz Carlos Martins e Luiz Fernando. Eider, Nilson e Edu Lima. Era um time muito bom, realmente. Não tenha dúvida. Timão, timão. Você jogou mais, você ficou mais como titular ou você variava de vez em quando, ficava fora do time? Como era a sua constância lá no Internacional de Porto Alegre, no time Internacional? Dependia do treinador. Dessa época também se rodava muito treinador, principalmente time grande. Perdia 2, 3 jogos, já caía, entrava outro e... Entendia? Com Abel fui titular o tempo todo. Aí saiu Abel, entrou, se não me engano, Carpegiani. Aí eu oscilei, joguei algumas, fiquei algumas de fora. Aí entrou um outro treinador que mandou eu até procurar time. Falou, procura time porque meu time aqui que eu tenho na cabeça, eu vou contratar outro zagueiro que jogava comigo em tal lugar e tal, tal. E eu fiquei treinando separado. E eu até achei errado, porque quem treina separado do clube é quem vai contar comigo, aí deixa eu treinar no elenco, sem problema nenhum. Pronto. Só que ele não foi bem, ele perdeu umas 2 ou 3, aí o Inter demitiu. Aí chegou Espinosa. Quando chegou Espinosa, eu de treinando separado passei a titular. Você vê o que é a cabeça de treinador, né? Uhum. Quem foi o seu melhor treinador? Tira Evaristo de Macedo dessa história aí, só para a gente fazer uma avaliação dos outros com os quais você trabalhou. Quem foi o seu melhor treinador? Rapaz, eu posso acrescentar 3 aí para mim não ficar mal na fita, né? Fernando Santos, que depois foi campeão, ganhou. Fernando Santos. Uhum. Foi campeão pelo Porto, tricampeão ou tetracampeão português, depois foi campeão da Europa com a seleção de Portugal. Uhum. E a sua ida para Portugal foi depois do Botafogo ou foi antes? Foi depois, né? Foi depois do Botafogo. Essa ida para Portugal foi assim, foi um achado. Eu fui por mágica para Portugal. Mas conte um pouquinho aí antes do Botafogo, a gente seguir a história de forma correta, né? No Botafogo, o Aldir Espinosa ele levou. Isso. O Espinosa me levou com uma semana, eu tive uma contusão seríssima. Quebrei a perna com ruptura dos ligamentos do tornozelo. Foi com uma semana. Eu ia estrear domingo, na sexta-feira, no coletivo de Apronto, eu quebrei a perna e tive a ruptura de todos os ligamentos do tornozelo. Achei até que não voltaria mais a jogar. Mas aí, graças a Deus, fui operado pelo Lídio Toledo, ele sempre foi médico do Botafogo e da seleção brasileira. Médico super. Doutor Lídio tinha um prestígio enorme no futebol brasileiro. Exato. E aí, com 4 a 5 meses, eu voltei a jogar. Mas aí eu já estava... Aí estreiei contra o Flamengo, joguei um Carioca ainda, e aí fiquei sem contrato. Na época, meu passe não era do Botafogo, era de Emil Pinheiro, um bicheiro que tomava conta do Botafogo. E era presidente do Botafogo. Uhum. Me lembro dele, falecido já, Emil Pinheiro. E cheguei a disputar um Carioca e depois fiquei sem contrato. Aí não chegamos em acordo salarial, o meu passe foi estipulado na Federação Carioca. E eu fiquei sem contrato, sem clube, sem nada. Aí um amigo meu que estava jogando em Portugal perguntou se eu não queria ir para lá. E o empresário tinha visto o meu currículo e, mesmo lá estando de férias, se eu quisesse ir, eu já iria e ficava na casa dele. Quando os clubes voltassem a treinar, a gente tentava alguma coisa. E eu aceitei e fui. Aí, chegando lá, o próprio Fernando Santos, quando viu meu currículo, quis me ver dentro de campo. Falou, se eu ligar para um goleiro aqui para me ver, eu vejo que você faz muito gol de falta, que eles falam livres, não é falta, você faz muito gol de livres, e eu queria ver você batendo na bola. Falei, beleza. Aí pronto, ele chamou um goleiro, nós fomos pro campo, e eu soltei a perna. Qual era o clube aí? Depois de... Qual era o clube que esse Fernando Santos era o treinador? Estoril Praia. Estoril Praia, sim. Uhum. Aí você foi pro campo com esse treinador e o goleiro e tal.
E o preparador físico, pronto, aqueci, fizemos um aquecimento e ele começou a me ver, bater na bola, cabecear e tal. Aí pronto, com meia hora ele falou, não preciso ver mais nada não. Aí sentou com o meu empresário, o empresário que tinha me levado para lá, e assinei um contrato de 3 anos com o Estoril. Aí João Marcelo, campeão brasileiro de 88, entrou aí para dizer: meu zagueiro canhão do Fazendão. Aí irmão, fizemos uma João, dupla de zaga. Com você uma live, viu, João? Um beijo, João, meu vereador. Vocês jogaram junto muito tempo, né? Exato, nós ganhamos tudo. Ganhamos tudo nas divisões de base do Bahia, nós ganhamos tudo aí. Uhum. Sim. Eu fazendo dupla de zaga com ele. E aí você foi, então, aprovado pelo treinador Fernando Santos, do Estoril Praia de Portugal, e acabou uma coisa que você pensou talvez que não fosse demorar tanto, você levou 6 anos em Portugal. Foi. Aí, depois desses 3 anos com o Estoril, também fiquei sem contrato de novo. Quando terminou o contrato do Estoril, surgiu o União Micaelense, na Ilha dos Açores, onde seu afilhado nasceu, Leonardo. Leonardo é português açoriano. Um beijo, filhão. Acho que eu vi assim, alguma de passagem aí o nome dele também. Uhum. Pois é, foi uma experiência fantástica. Era uma ilha vulcânica, era um time de 2ª divisão, mas tinha uma estrutura boa. E foi uma experiência fantástica. E saindo do União Micaelense, retornei para o Brasil, né? As coisas se dificultaram lá, eu vim para o Brasil e demorei de arrumar clube. Aí resolvi parar, vim para Itapetinga, botei uma escolinha, onde cheguei a ter 115 garotos da escolinha e a vida seguiu. Passando 1 ano e meio, ligou um amigo meu, tinha assumido um clube em Teixeira de Freitas para disputar a 2ª. Você lembra que eu disputei a 2ª divisão do Baiano? Exatamente, pelo Teixeira de Freitas. Pronto. Aceitei essa jornada depois de 1 ano e meio parado. Também achava que não ia jogar mais. Depois de 1 ano e meio parado, você já não quer mais, já estava com escolinha, com a vida contínua, né? E aí, a vida de novo, tal. Exatamente. E aí estava Demiedo jogando no 13, souberam que eu tinha voltado a jogar. O 13 precisando de zagueiro, entrou em contato comigo, fui para o 13 de Campina Grande. Fomos campeões paraibanos nesse ano de 2000. O 13 tinha 11 anos que não era campeão paraibano. Fomos campeões, eu fazendo gol na final. E aí tinha um empresário de Portugal que se lembrou de mim, da minha época de Portugal. Me fez o convite para voltar para Portugal, para o Rio Ave. E aí eu, de novo, voltei para Portugal. Joguei mais 1 ano no Rio Ave, na 1ª divisão. Uhum. E sua carreira foi aí, nesse caso? Não. Aí, voltando do Rio Ave... De feira. Claro, achando essa passagem aí foi maravilhosa. Marinho vai me xingar todo aqui. Exato, a gente não pode esquecer. Olha, um abração para Marinho. Eu dei risada naquele jogo que nós ganhamos, tomando 2-0 do Bahia, nós viramos para 3-2 na Fonte Nova, você lembra? Isso. E aí eu lembro que Marinho não aguentou no microfone, falou, tô que nem pito no lixo, eu tô feliz demais. Na verdade, foi o seguinte, só para quem está acompanhando a história toda, eu era da Antônios, assessoria, né? E beijo, Batata. Pingo, um beijo, Pingo. Seu filho entrou aí, meu afilhado entrou aí. Ele botou assim, presente, quem estava perguntando para ele, botou presente, beijão aos dois. Beijo, Léo. Batata, eu vou fazer uma entrevista, eu vou fazer uma live com o Batata. Batata está morando nos Estados Unidos. Né? E eu quero ver, claro. Maurício Batata, gente boa da melhor qualidade. Dos grandes meu xará, gente da melhor. Grande tempo do Galícia. Batata foi um grande atacante do Galícia. Como eu estava falando, Mal, eu era da Antônios e Marinho me indicou a Balbino Barreto Santana para fazer uma parceria com o Fluminense. Né? E aí nós assumimos, era eu e Marinho juntos, assumimos o departamento de futebol do Fluminense de Feira de Santana. Eu me lembro muito bem da conversa de Balbino comigo lá em casa. Eu só sei de futebol que a bola é redonda, só sei isso. O Marinho está dizendo que você é o cara que saca das coisas. A gente vai disputar uma Copa do Nordeste, 2002. E era a primeira Copa do Nordeste. E entre os 16 se dizia que o Fluminense seria o rebaixado. Né?
Naquela Exato. época se especulava muito isso. O Fluminense vai ser o rebaixado da Copa do Exatamente. Nordeste. Exato, era E isso aí o mesmo. Fluminense, a gente chegou lá, nós armamos o time todo com o José Carlos do Amaral e com o Quintino Barbosa, Barbosinha, que hoje é treinador do Bahia de Feira, que era o treinador de goleiros na época, né? Verdade. E Amaral levou o compadre Hugo, esses compadres sempre presentes na minha história, viu? O compadre Hugo Aham. Aparecido para ser o auxiliar técnico dele, né? Isso. Isso. Dos meus 14 afilhados batizados, acho 4 ou 5 são filhos de ex-jogadores. Charles, Maurício, O Hugo. Dico, Hugo, são esses 4. São esses 4, né? Tem Léo Seu, tem Hugo Isso. Sander de Hugo, tem E o João Hugo Guilherme de Dico e tem Charles, tem Jéssica de Charles. de Charles, é. São filhos e filhas de ex-jogadores. Então, sim, aí a gente foi para o Fluminense de Feira e se fez o time do futebol do Fluminense que ia disputar a Copa do Nordeste, né? E que todos Aham. diziam que ia ser rebaixado, e terminamos o campeonato em 5º lugar. Uma bela campanha do Campanha Fluminense de Feira. maravilhosa, O maravilhosa. Fluminense jogava bonito, era lindo de se ver o Fluminense jogar. Um time Beijo, todo minha certinho, comadre Martinha. todo, o time era todo certinho, jogava por música o time do Fluminense. A gente saía daqui para Aracaju, ganhava jogo de virada. Tinha sempre assim, no Nordeste vendemos caro uma derrota para o Sport por 1-0, um gol que muita gente disse que foi irregular, né? No último jogo, precisando ganhar para se classificar para as semifinais, não conseguimos ganhar, ficou no 0-0, não, ficou no 0-0 até 46 do segundo tempo. O Náutico foi lá no contra-ataque e fez um gol, né? Aí o Náutico ganhou de 1-0. Mas tanto empate como uma derrota, claro, não serviam, só serviam se o Fluminense tivesse ganho. No último jogo, micareta em Feira de Santana, 14 mil pessoas no Joia da Princesa. A polícia não sabia o que fazer, meu Deus, dá garantia para segurança para o jogo de futebol desse tipo e para a micareta comer no centro de Feira de Santana, né? Aquele time dava gosto. Vai ficar para a história, aquele time. Nós não perdemos, eu acho que dentro de casa nós não perdemos para nenhum grande do Nordeste, a gente perdeu naquela competição. Ganhamos de todo mundo. E no Campeonato Baiano, vice-campeão baiano. Exatamente. A única tragédia foi exatamente na partida final contra o Vitória, quando perdeu de 5-0 no Barradão. Porque essa eliminação do Bahia, por exemplo, a gente foi para as finais do campeonato, eliminando o Bahia nesse jogo histórico que o Maurício contou aí, que o Bahia estava ganhando de 2-0 e o Fluminense virou o jogo para 3-2. Foi. Jogão. Em plena Fonte Nova Antiga. Eu me lembro que estava 2-0 com 15 minutos do primeiro tempo. Isso. Aí Balbino virou e disse assim: então hoje o saco vai ser grande. Nós vamos levar uma porrada segura, de calma, que o jogo está começando e tal. Não foi só ele. Não foi só ele que falou para. Não foi só ele que Balbino falou, não. Eu, dentro de campo, eu virei para Zenga e falei: Zenga, hoje nós vamos tomar um sacode. Zenga era o goleiro Marcones, minha gente. Marcones, E aí, daqui a pouco, a coisa foi virando. Primeiro gol, bateu uma falta, Ferretti bateu roupa, nós fizemos o 1-2. E no segundo tempo nós viramos. Fizemos 2-2, 3-2. Uma vitória foi sensacional. Me lembro disso perfeitamente, como se fosse hoje. Ricardo Raffner, um beijo, querido. Dudu Ficina, valeu. Muito bem, mal. Estamos nos aproximando. Sim, aí você encerrou no Fluminense? Eu acho. Ainda voltou o Bahia junto com o Janilson, Eto e Pingo. E Pingo, exatamente. Isso. Com essa leva aí que nós fizemos uma competição maravilhosa. Então foram 4 do Fluminense contratados pelo Bahia nessa época. Isso. Você que já tinha sido da casa e mais os outros 3, Janilson, que era um meio Juazeiro. Não existia ainda Juazeirense, era Juazeiro Social Clube. Eto, um lateral direito da casa, que foi muito bem na competição também. E Pingo, que era um volante espetacular também, marcador e tal. Só que nessa volta ao Bahia aí, as coisas não andaram muito bem, né, Maurício? Aí realmente eu não... nessa crise de clube e tal. Aí eu não tive sequência porque o treinador era Candinho, muito bom treinador, mas ele trouxe uma leva de jogadores paulistas muito grande, entendeu? E isso é normal, quando o treinador leva seus atletas de confiança, o clube que ele tá, quem vai jogar é os caras, entendeu? Aí eu tive que me contentar, mas como já estava também em final de carreira, para me chatear, não, eu já sabia que eu já estava em fim de carreira e naquele momento o treinador estava botando os jogadores que ele trouxe, entendeu?
coisa tranquila. E aí você já estava com quantos anos, mais ou menos, que encerrou? E tem o Valdomiro Bordon mandando um abraço aí pra gente. Um beijo, Bordon! Gente boa também. Rapaz, muita gente boa entrou na nossa live hoje aqui, viu? É Muita gente boa. verdade, é verdade. E o interessante é que a gente conseguiu Ele está segurar dizendo o aqui que pessoal. na época quem jogava era ele. Jogava ele e Marcelo, como é o nome? Um Marcelo que veio do Guarani para lá. É. Eu esqueço o nome. A dupla de zaga era Valdomiro e Marcelo Jorge, eu acho. Marcelo que veio através de Candinho, entendeu? Uhum. Também não Marcelo Souza, é isso aí, Marcelo Souza. Valdomiro está botando aqui. Marcelo Souza, exatamente. Obrigado, Bordon. Foi Candinho que trouxe ele. Valeu, Bordon. Um beijo, querido. E aí você tinha mais ou menos quantos anos, eu lhe perguntei? Para encerrar a carreira. Que você encerrou a carreira mais ou menos com quantos anos de idade nessa época já dessa volta ao Bahia? 33 para 34, mais ou menos isso aí. Que avaliação você faz, assim, de um modo geral, de sua carreira, Mauro? Para mim foi maravilhosa. Maravilhosa. Só tenho a agradecer. Que o futebol me proporcionou conhecer o mundo. Todos os clubes onde eu passei tinham portas abertas até hoje. Entendeu? Outro dia o Estoril fez uma homenagem. Se formou em pedagogia, né? Olha, exatamente. E foi uma coisa até engraçada, que eu trabalhei com o Charles aqui na Secretaria de Esporte e depois fui trabalhar na Secretaria de Educação, onde 2 colegas de trabalho, hoje eu sou contratado pelo prefeito, encerrar, dizendo que estou agradecendo a você. E trabalho numa empresa no ramo de combustível. Valeu, Mauro. Infelizmente a internet nos prejudicou um pouquinho, mas pelo menos deu para a gente chegar até o final. E aí, São Leonardo Tilamon que arranja o jeito de fazer o milagre na edição aí, para que a gente não perca muita coisa desse material. Grande abraço, viu, Mauro? Valeu, compadre, foi ótimo. No que deu para a gente fazer, foi beleza. Com certeza, não faltará oportunidades para outras lives. Verdade. Grande abraço. Outro, um beijo. Outro.